Então, na semana passada, nós começamos uma nova série de mensagens chamada Somos. E aí teve muita gente que não entendeu a arte. Cadê? Bota aqui para mim, por favor, para eu mostrar para a galera e tentar ser um pouco didático para explicar para quem não entendeu. Teve gente que achou que a gente tinha esquecido de botar alguma coisa aqui embaixo, uma palavra, né, para completar, ou então que o somos estava sublinhado, né? Então, assim, para você que talvez tenha um pouco mais de dificuldade, deixa eu te ajudar. É intencional isso aqui, ok? Talvez não tenha ficado tão claro assim, mas isso é uma lacuna, e uma lacuna é um espaço em branco para ser preenchido. Então, na semana passada, nós começamos a preencher essa lacuna com a palavra luz, e nós conversamos um pouco que nós somos a luz, e o que significa ser isso, e qual é a nossa intenção ao estarmos aqui todos os sábados para nos conectarmos com outros jovens. Nós queremos espalhar a luz de Jesus, nós queremos mostrar o amor de Jesus e sermos instrumentos para que outros jovens se conectem através de nós, através de uma conexão com você, conectem-se com Jesus. E nós estamos, semana após semana, nessa primeira série do ano, nesses 3 sábados, hoje e o próximo, conversando a respeito da nossa identidade, de quem nós somos, do que nos define e por que fazemos o que nós fazemos. Porque a gente acredita que se você entender por que a gente faz as coisas do jeito que a gente faz, você vai querer fazer junto com a gente. E vai fazer todo sentido se conectar a algo que você entende, que você conhece. A gente não quer que você chegue aqui e seja um espectador. A gente não quer que você assista de fora ao que Deus está fazendo através de nós e em nós, nesse lugar. Então a gente quer que você se conecte e que você entenda quem somos e por que fazemos o que fazemos. E isso tem a ver com quem Jesus é. Isso não tem a ver exatamente com a gente, porque, como nós temos dito como igreja esse ano, o nosso tema é Jesus é, ponto final, só isso. Simples assim. Todo o resto é acessório, todo o resto é secundário, porque Ele é, nós somos. Por causa de quem Ele é, nós podemos ser tudo o que Ele é. E essa é uma afirmação, talvez que se você não refletir um pouco, você pode achar meio exagerada, meio utópica, porque afinal de contas, poxa, Jesus é Deus. Jesus tem todo o poder, Jesus é soberano, Jesus conhece todas as coisas. A Bíblia diz que Ele existe antes de qualquer outra coisa existir. Ele estava com Deus no princípio, é o que o apóstolo João vai dizer. E aí você pode dizer assim, como você pode afirmar que eu posso ser tudo o que Jesus é? De fato, nós não podemos ser Deus. Mas tudo o que Jesus é, em termos de poder, de autoridade, de caráter, de natureza, em relação a como Ele tratou as pessoas enquanto esteve aqui, em relação ao que Ele ensinou como estilo de vida, como proposta de vida, em relação ao poder que atuou através dele, transformando vidas, salvando vidas, tudo isso Ele mesmo garantiu que nós poderíamos ser e fazer em nome dEle, não através da nossa própria força ou capacidade, mas em nome dEle. Não sei se você teve essa experiência de ser uma criança corajosa. Eu não era. Eu era uma criança medrosa. Se você era uma criança corajosa, talvez, inspirado por algum gibi, história em quadrinho, filme, desenho animado, você já tenha tentado fazer algo que todo pai sonha em ver seus filhos fazendo, né? Vestir a sua fantasia de super-homem e tentar pular para voar. Ou seja, alguém já tentou fazer isso? É mais comum do que parece. Tem gente que já tentou. Às vezes a gente olha para algumas coisas e a gente, com a nossa mentalidade hoje de adultos, de jovens adultos, você pode pensar assim, isso é uma coisa ridícula, isso é uma coisa de criança, isso é uma coisa infantil. Mas com a sua mentalidade de criança fazia todo sentido vestir a roupa de super-homem e achar que porque você tem aquela bela capa vermelha, aquele cuecão vermelho por cima do macacão, você vai conseguir voar se você pular da sua janela ou de qualquer lugar alto, uma árvore. E a gente vai passando o tempo e a gente, claro, descarta essas coisas como coisas de criança, mas na cabeça da criança faz sentido, porque se ela se vê daquela maneira, por que eu não poderia fazer o que aquela pessoa faz? Por que eu não posso ter os mesmos poderes que ele tem? Por que eu não posso realizar as coisas que ele realiza? E sabe de uma coisa? No que diz respeito a quem nós somos em Jesus, Ele nos convida a ter esse tipo de fé, quase infantil, de crer que, porque estamos nele, Ele está em nós, nós podemos ser e fazer tudo o que Ele é e faz. Isso mexe um pouco com o seu coração, com as suas expectativas a respeito da sua própria vida, das suas prioridades, escolhas.
Porque se eu posso ser quem Jesus é, por que é que eu vou querer ser alguém diferente disso? Por que é que eu vou querer viver uma vida aquém disso? Por que é que eu vou me limitar a ser alguém que eu posso ser com as minhas forças e as minhas habilidades e as minhas imperfeições, se eu posso ser exatamente como Jesus? Se eu posso fazer o que Ele fez, se eu posso ser para as pessoas ao meu redor quem Ele é? Porque afinal de contas a vida dele está em mim. E porque Ele é, nós somos. Então eu quero te convidar a hoje pensar num aspecto, uma característica de quem Jesus é e porque Ele é, nós somos, mas talvez não seja das mais glamurosas, talvez não seja daquelas que nós gostaríamos de ter, porque afinal de contas, quem não gostaria de multiplicar pães, pegar 5 pães e transformar em alimento para uma multidão? Quem não gostaria de impor as mãos e curar alguém que é cego ou aleijado? Quem não gostaria de ter os poderes que Jesus teve enquanto esteve entre nós e tem, porque Ele permanece, Ele não sumiu, Ele está nos céus, e Ele está vivo, e Ele está atuante hoje, aqui, através de você e de mim? Quem não gostaria de ter esses poderes e fazer grandes feitos e transformar vidas com uma simples palavra? Acontece que, junto com todo esse glamour que envolvia Jesus, com aqueles motivos que faziam multidões segui-lo por onde ele passava, havia também um aspecto de caráter que tinha a ver com a missão que ele recebeu do Pai e que ele veio cumprir na terra. E a mesma missão que ele deixou para mim e para você. Se você reparar na Bíblia, você vai encontrar várias menções a Jesus como servo. Essa palavra servo define muito do que Jesus fez e principalmente a maneira como ele fez o que ele fez. Porque ele sempre adotou essa postura. Em vários momentos, ele mesmo se apresentou, se descreveu como um servo. Em Mateus, no capítulo 20, versículo 28, ele disse: o Filho do Homem, que era um título referente ao Messias, a Jesus, ele disse: o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Em Filipenses 2,7, o apóstolo Paulo, falando sobre Jesus, disse: ele se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo. E depois Jesus, de novo, em Marcos 9,35, ele disse: se alguém quiser ser o primeiro no reino dos céus, será o último e servo de todos, assim como eu fui, assim como Jesus foi. Quando ele estava com seus discípulos, já num dos episódios que precederam a sua ida à cruz, ele se abaixou e ele tomou uma toalha nas mãos e uma bacia com água e ele lavou os pés dos discípulos. Isso gerou indignação nos discípulos. Pedro, principalmente, se levantou e falou: o Senhor não vai lavar meus pés? Essa é uma tarefa de um escravo, meus pés estão sujos. O Senhor não vai se humilhar a esse ponto. E Jesus dá uma palavra dura para Pedro, e depois dessa palavra, Pedro diz: não, então lava meu pé, lava meu corpo inteiro, minha cabeça. A gente é folgado, né? Dá a mão, já quer o braço. E Jesus explicou para Pedro: olha, eu estou fazendo isso para que vocês entendam qual é a missão de vocês. Eu dei o exemplo para que vocês façam o mesmo. Depois você vai ler isso em João 13, aliás, essa semana você vai ler isso no plugin. Quem está acompanhando o plugin aí, nosso plano de leitura bíblica? Muita gente, tem muita gente que ainda não está. Ainda dá tempo de você se recuperar. Amanhã a gente posta a leitura dessa próxima semana, então acompanha lá no Instagram, no Facebook, para entrar nesse plano de leitura com a gente, se conectar. Esse início está meio puxado, se você não tem o hábito de ler a Bíblia ainda, começar já lendo 3 capítulos por dia, você pode achar meio pesado, mas depois a gente vai desacelerar um pouquinho, o resto do ano vão ser 2 capítulos só por dia, mas nesse primeiro mês a gente quer que você mergulhe fundo nos evangelhos e conheça Jesus de uma maneira diferente, pela ótica dos 4 evangelhos. Então a gente vai ler os 4 evangelhos em um mês, por isso esse ritmo um pouco mais acelerado, mas não desanima, se conecta e você vai ver histórias fantásticas e Jesus o tempo todo apontando para o fato de que Ele veio para servir. E porque nós somos o que Ele é e nós queremos mostrar para o mundo quem Ele é, nós também somos servos. E essa é a nossa palavrinha de hoje. E eu quero que você pense um pouco a respeito do que significa ser um servo. Porque se Ele é um servo, Ele nos chama para servir as pessoas. E se a gente tiver esse espírito, significa que a gente tem o espírito dele, o espírito do servo em nós. E a gente vai refleti-lo para o mundo.
Quero te convidar para olhar rapidamente para um texto que está em Efésios, capítulo 2, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, alguém que entendeu muito bem o que significava ser um servo. Alguém que dedicou a sua vida, do momento em que se encontrou com Jesus, do momento em que se conectou com Jesus, dedicou a sua vida a servir pessoas, servir igrejas e tornar Jesus conhecido por onde ele passava, com uma postura de servo. E ele nos diz uma verdade aqui muito, muito impressionante, e eu quero que você guarde isso no seu coração. É um versículo só, então eu vou ser rápido, mas eu quero que você guarde isso no seu coração. Efésios 2, 10. Se você tem uma Bíblia, você pode abrir, senão você acompanha aqui comigo. Paulo diz assim, porque, qual a palavra que aparece aqui? Somos. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Dá uma paradinha aqui antes da gente seguir. Paulo está falando com a gente a respeito da nossa identidade em Cristo, e ele diz, somos. Não é nos tornaremos, não é podemos ser, não é há um convite para sermos, mas há uma afirmação categórica, definitiva de Paulo a nosso respeito, dizendo, nós somos. Essa é a nossa identidade e nada pode mudar isso, porque se você está em Cristo Jesus, essa é a sua identidade nele. Nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Há uma intencionalidade, percebem? Nós somos criação de Deus para fazermos boas obras. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é o seguinte, Deus escolheu você, do jeito que você é, do contexto que você vem, com suas virtudes, dons, talentos, as coisas que você acha que tem de bom para oferecer, mas também com todas as suas imperfeições, limitações, falhas, fraquezas, medos, tudo isso, o pacote completo. Deus pegou você, fez de você uma nova criação e te convidou para assumir uma nova posição, uma nova condição espiritual, criado em Cristo Jesus. E o que ele está dizendo aqui é o que nós temos dito nessa igreja desde o início do ano. Jesus está em você. A presença de Jesus habita em você no momento em que você se encontra com Ele, se conecta com Ele, e por causa disso, você assume uma nova natureza, uma nova postura, e já não é você quem vive, como o próprio Paulo diz, mas Cristo vive em você. E porque Ele vive em você, você passa a se conectar com o propósito que Ele tem ao criar você em Jesus. Faz sentido isso? Ele vive em você para que você possa se conectar ao propósito de Deus para a sua vida, e o propósito de Deus com a sua vida tem a ver com revelar Jesus para o mundo, e por isso Ele te criou para fazer boas obras, as quais Deus preparou antes de você existir, antes do mundo existir, porque a Bíblia diz que Ele conhece os nossos dias, e Ele os escreveu antes que eu e você estivéssemos aqui, para fazer qualquer coisa, antes que nós existíssemos, antes que nós tivéssemos sido formados. Ele preparou isso muito antes, porque Ele te amou muito antes de você existir, e Ele planejou a sua vida, e Ele planejou o propósito da sua vida, muito antes de você existir, e Ele preparou antes para nós as praticarmos. Não foi para nós falarmos sobre elas, não foi para que nós tivéssemos uma postura de quem faz boas obras e com isso nos orgulhássemos diante das pessoas, ou para que nós tivéssemos uma religião e pudéssemos, diante do mundo ou da sociedade, nos considerar superior a quem não tem, mas para que nós praticássemos as obras que Ele mesmo preparou para nós. E aí eu destaquei 3 palavrinhas em vermelho aqui, eu quero juntá-las agora, conectá-las, e eu quero que você veja o resumo disso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que nós somos para praticarmos. Em resumo, é isso que ele está dizendo. O que você é em Jesus, a vida que você tem em Jesus, o que você pode realizar por causa do poder de Jesus atuando em você e através de você, existe, foi colocado por Deus na sua vida para que você faça alguma coisa. Não foi para que você simplesmente desfrute dessa nova condição e isso te tire de uma condenação, que a Bíblia chama de inferno, de um destino distante de Deus, mas foi para que você
nessa vida, no tempo que você tem nesse mundo, na sua geração, praticasse aquilo que Ele te habilitou a fazer. E através disso, dessas boas obras, o mundo, olhando para você, encontre Jesus. E cara, essa tem que ser a paixão que nos move, esse tem que ser o maior desejo do nosso coração, entender que eu fui feito uma nova criação em Jesus, não apenas para que isso fique guardado para mim como um tesouro, não apenas para que isso me assegure um lugar no céu no dia que eu morrer, mas para que enquanto eu estou aqui, eu faça o que Ele fez, eu seja como Ele foi, eu reflita a sua glória, a sua presença, o seu amor, a sua paz, a sua alegria, a sua esperança, para um mundo que não tem isso em outro lugar, não vai encontrar isso em nenhuma outra fonte. Ele nos convida a fazer parte disso, Ele nos convida a ser parte da sua história, para que nós entendamos que Ele nos fez assim, nova criação em Cristo, para praticarmos as boas obras. Um cara chamado Steve, eu chamo ele de Steve Jobs, porque eu não dou conta de pronunciar o segundo nome dele, então é Steve alguma coisa, Jobs, então eu chamo de Jobs, que é mais fácil. Steve Jobs falou isso, então não vai encontrar em nenhuma biografia dele, e se disserem que eu falei que ele falou, eu nego até a morte, mas ele disse: nós amamos, servimos e cuidamos, porque esse é o comportamento normal. Um cristão, alguém que conhece Jesus, serve, ama, cuida de pessoas, porque esse é um comportamento normal. E talvez você que é envolvido, e glória a Deus pela sua vida, você que é voluntário no Área Mais, na terceira igreja, você que serve, você que lidera um pequeno grupo, lidera um time, você que é envolvido, engajado e faz coisas, e você tem alegria em fazer parte disso, porque você sabe que faz isso para Deus, para Jesus, mas talvez, como já aconteceu comigo, talvez você corra o risco de achar que você é um cara melhor do que quem talvez não faz essas coisas, que você talvez tenha um crédito com Deus, porque faz essas coisas, porque afinal de contas eu me sacrifico tanto, eu trabalho tanto, eu faço tantas coisas para Jesus, por Deus, eu toco no louvor, eu chego mais cedo para ensaiar, eu arrumo as cadeiras antes da pregação, eu vendo camisetas lá fora. E Deus recebe essas coisas como uma oferta genuína, agradável, de louvor a Ele, e nós somos realmente, eu pessoalmente sou muito grato pela sua vida, mas se eu, nessa posição em que eu estou, achar que porque eu estou fazendo alguma coisa, porque eu estou servindo, porque eu estou dando a minha vida, por amor a Jesus, para servir pessoas, eu tenho algum tipo de crédito diante dEle, ou isso me torna melhor do que alguém, isso me torna extraordinário diante de Deus, eu não entendi nada. Porque o chamado de Jesus é para servir mesmo. E esse é o comportamento normal de quem? Das pessoas cheias do Espírito de Deus. Ou seja, se você tem Jesus na sua vida, e se você se conecta com Ele num relacionamento constante e diário, e o Espírito Santo enche a sua vida, Ele vai te habilitar a fazer essas coisas, e Ele não só vai te capacitar, te habilitar a fazer isso, mas Ele vai te impulsionar, Ele vai te constranger, Ele vai te motivar, e você não vai ter outra opção, porque essa é a melhor vida, é viver sendo o que você foi criado para fazer, para ser e para fazer, é viver assumindo a sua posição, a sua condição de criação de Deus em Cristo Jesus, para praticar as boas obras que Ele preparou. Por isso essa é a condição normal. Um cristão que não serve, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa desconectada, tem alguma coisa fora de lugar, porque como alguém que é habitado pelo Espírito daquele que foi o maior servo de todos, consegue não servir? Consegue não se importar com outras pessoas, consegue viver uma vida centrada em si mesmo. Não faz sentido. Nós somos cristãos, Cristo foi o maior de todos os servos. Por isso nós não podemos deixar de servir, porque o espírito do servo encheu os nossos corações. E quando nós servimos, e aí presta atenção nessa frase, estamos apenas sendo quem naturalmente somos. É apenas isso. Por isso não há do que se orgulhar, por isso não há mérito envolvido nosso. Há gratidão, há reconhecimento, sim, claro.
mas você está apenas sendo quem você é. Você está simplesmente fazendo o que você foi criado para fazer. Você está brilhando a luz de Jesus para as pessoas. Você está tornando Jesus conhecido através da sua vida, através de quem Ele te criou para ser. E aqui no Área Mais a gente entende isso e a gente tem buscado viver isso cada vez mais. Nós queremos fazer o que nós somos criados para fazer, porque nós somos quem nós somos. Nós somos criação de Deus em Cristo Jesus para fazermos boas obras. E se nós não somos servos, se nós não temos essa paixão, esse compromisso, essa disposição no nosso coração, então tem alguma coisa fora de lugar. E a gente faz isso aqui, e aí eu quero te apresentar hoje, se você ainda não conhece, os nossos times, para que você não apenas entenda isso, mas você tenha a chance de viver isso, de praticar isso. Nós fazemos isso de 4 maneiras. E aí dentro dessas 4 frentes, isso se multiplica em infinitas possibilidades de serviço às pessoas, de amar, servir e cuidar. Então, os nossos times, nós temos 4 times. Temos o time de celebração, que é responsável por esse encontro aqui. Tudo que acontece aqui aos sábados é responsabilidade desse time. Então, eu queria que você, se você curte o que acontece aqui todo sábado, se está curtindo o que acontece aqui hoje, dê uma salva de palmas para cada voluntário do nosso time de celebração. Isso envolve a galera da banda, isso envolve a galera da iluminação, isso envolve, que faz o pastor ficar suando, isso envolve a galera do som, galera da recepção, galera que cria aquele ambiente lá fora, todo mundo, vídeo, transmissão do nosso encontro online, toda essa galera de direção de culto, de palco, todo mundo faz parte desse time. Se você tem vontade, se sente motivado, desafiado a servir nesse encontro para fazer com que pessoas se conectem com outras pessoas e com Jesus, você pode fazer parte desse time e se colocar à disposição para isso. O nosso segundo time é o nosso time de criatividade. Então, todas as nossas artes, divulgação nas redes sociais, comunicação, cenário, tudo que a gente faz, pode aplaudir. A galera é fera. É a galera do nosso time de criatividade. Então, se você tem algum talento, qualquer um, você pode fazer parte desse time. Se você é criativo, nem que seja para melhorar a qualidade das piadas do pastor, você pode fazer parte desse time que é muito massa. O nosso terceiro time é o time da cidade. Esse é um time novo, eu estou empolgadíssimo com esse time. É o time que está batendo todos os recordes de inscrição para voluntários, mas tem sempre lugar, porque, afinal de contas, tem uma cidade inteira para ser transformada, então cabe você. Então esse é o time que vai para a rua, esse é o time que serve a cidade, esse é o time que fala de Jesus, que é a nossa cara para Brasília. Então esse time vai fazer várias ações, aliás, esse mês já tem uma primeira ação, você pode se inscrever também para fazer parte. E o nosso quarto e último time é o time de eventos, a galera top aí, responsável pelos acampamentos, pelas festas, por tudo que a gente faz de grandes eventos, fora o sábado, essa galera que cuida, que organiza, que planeja. Então, se você tem talento para organizar evento, para carregar cadeira, precisa ter talento para carregar cadeira, para vender comida, para cozinhar, para fazer decoração, qualquer coisa, inscrição, organizar acampamento, que é muito massa, pensar na programação, o que vai rolar e tal, você pode entrar para esse time de eventos. Por que a gente faz isso? Por que a gente faz essas coisas todas? Por que a gente fica inventando trabalho para todo mundo fazer? Você pensa assim, poxa, mas eu já estudo, eu já trabalho, eu já tenho família, eu já tenho isso, tenho aquilo. Para que vocês ficam me dizendo que eu tenho que me envolver com mais coisas? Eu tenho que trabalhar na igreja, eu tenho que servir, eu tenho que fazer isso. É muito simples. Nós estamos sendo quem nós somos. Nós estamos fazendo o que nós fomos criados para fazer. E sabe de uma coisa? Fazer isso de formas diferentes faz com que pessoas diferentes se conectem, faz com que pessoas diferentes sejam alcançadas. Cada maneira de servir é uma maneira diferente de expressar uma mesma realidade que está em mim e está em você. E por isso, servir é expressar em diferentes linguagens a vida de Jesus que está em você. Se você tem Jesus e serve cantando, por exemplo, na banda, você vai expressar a vida de Jesus numa linguagem artística, musical, e pessoas que se identificam com essa linguagem vão entender a sua mensagem, vão entender Jesus, vão conhecer Jesus por causa da linguagem do seu serviço.
Já pensou nisso? Servir, recebendo pessoas ali fora e dando uma boa noite, seja bem-vindo, aqui é a sua casa, aqui é o seu lugar. No time de celebração com a galera da recepção. É expressar a vida de Jesus que está em você numa linguagem de amor, de carinho, de boas-vindas. E tem pessoas que vão entender isso, porque tem pessoas que, acredite você ou não, não têm amigos, vivem sozinhas, passam talvez dias sem conversar, ter uma conversa significativa, ou mesmo uma conversa superficial com alguém que se importa o suficiente para perguntar um bom dia, para dizer um bom dia e perguntar se a pessoa está bem, querendo realmente saber a resposta. E quando você está aqui fora e você faz isso com alguém, você está servindo, expressando uma linguagem que evidencia, que revela Jesus, de uma maneira que vai se conectar com certeza ao coração de alguém que precisa dessa linguagem para conhecê-lo. Quando você é uma pessoa criativa e faz artes bonitas e tira fotos bem, e você posta, como o Douglas que está tirando foto ali de mim, ele tem que trabalhar muito no Photoshop depois para a foto ficar aceitável para ir para as redes sociais. Você tem esse talento, essa capacidade, você vai se conectar porque você vai expressar numa linguagem própria, artística, visual, quem é Jesus para alguém que vai entender essa linguagem. E ao olhar para isso, para o seu serviço, para o seu trabalho, vai conhecer quem Jesus é. Por causa da linguagem do seu serviço. Não importa como, não importa de que maneira você vai fazer isso. O importante é que você entenda que Deus te deu uma voz, que Deus te deu ferramentas, habilidades que só você tem. Um conjunto de características que ninguém mais tem, como você. E quando você se dispõe e diz, eu quero servir, com o que eu tenho, muito pouco, chamando a atenção ou não das pessoas, aparecendo ou não, no palco ou fora dele, eu quero expressar com a minha linguagem, com a minha vida, a vida de Jesus que está em mim, porque Ele é e porque Ele é, nós somos. Porque Ele é um servo, nós servimos. E porque nós servimos, vidas são transformadas, realidades são alteradas, destinos são reescritos, histórias de tristeza e desesperança são transformadas em histórias de vida e vida eterna, em Jesus, por causa de Jesus e para a glória de Jesus. Em João 15, depois de ter 2 capítulos antes, poucos instantes antes, colocado-se diante dos seus discípulos e lavado os pés deles, Jesus se volta para eles e diz, sabe de uma coisa? Eu não chamo vocês mais de servos. Agora eu chamo vocês de meus amigos. Porque vocês me conhecem. Nós somos chamados para sermos servos, mas à medida em que o servimos e à medida que servimos pessoas, o resultado é que nós nos tornamos amigos dele. Você quer ser amigo de Jesus? Você quer andar com ele? Você quer torná-lo conhecido? Então deixa eu orar pela sua vida. Coloque seu coração diante dele agora. E diga para ele o que você tem para oferecer. Diga para ele a linguagem que você tem no seu coração, nos seus lábios, nas suas mãos, para oferecer para as pessoas. E talvez você ache isso pouco, talvez você ache insuficiente, talvez você ache até irrelevante. Talvez você não encontre nenhuma olhando para dentro de você. E você diga assim, eu não sei fazer nada, eu não sou bom em nada, ninguém nunca reconheceu nenhum talento em mim, nenhuma habilidade. Talvez você pense, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei tocar. Bem-vindo ao time, essa é a minha história. E hoje eu sou quem sou, estou onde estou, somente, exclusivamente, e Deus sabe disso, que essa é a convicção do meu coração, somente pela graça dEle. Porque não se trata de quem nós somos, mas nós somos porque Ele é, e porque Ele é, nós podemos ser tudo o que Ele é, nós podemos fazer o que Ele faz, e nós podemos revelá-lo a esse mundo, que precisa tanto de um encontro com Ele. Então diga para Ele agora, Senhor,
aqui está meu coração, Deus, aqui está a minha vida, do jeito que está eu entrego ao Senhor, eu rendo ao Senhor, e eu entendo nessa noite, que eu fui criado por Ti, em Jesus, para fazer boas obras, para anunciar quem Tu és a esse mundo, e eu estou disposto, talvez não esteja pronto, talvez não me sinta capaz, mas eu estou disposto nessa noite, eu me apresento diante do Senhor, para dizer, usa a minha vida como um servo, porque se Jesus veio a esse mundo, e sendo Deus, assumiu a posição de servo e serviu as pessoas, eu também quero servir. Pai, abençoa, Deus, cada jovem que nessa noite coloca-se à disposição do Senhor para ser usado como instrumento em Tuas mãos, e que o Senhor os habilite, que o Senhor os capacite, Pai, que como nós cantamos nessa noite, o Senhor os levante para em Cristo Jesus serem mais do que jamais sonharam e fazerem muito mais do que conseguem imaginar fazer com seus próprios olhos, com seus corações, mas que os dons que eles têm, que o Senhor mesmo deu a eles, se manifestem e eles o conheçam e sejam potencializados em Ti, Deus, para tornar o Senhor conhecido, com diferentes linguagens, estratégias, caras, jeitos, que o Senhor mude a história de Brasília, através de nós, porque somos servos, como Jesus, ao Teu dispor, para Te obedecer, para obedecer o Teu chamado. Por isso usa as nossas vidas, Pai, para a glória do Teu nome. Aleluia. Amém.